Penso que são três os princípios fundamentais sobre os quais teremos de nos debruçar. E nossa conduta parlamentar estar fundamentada neles: credibilidade, responsabilidade e efetividade no nosso trabalho. Credibilidade, responsabilidade e efetividade no nosso trabalho, que precisa dar respostas à sociedade. Precisamos, neste recém-iniciado 2015, compromissos muito fortes e firmes com esse tripé básico de credibilidade, responsabilidade e efetividade. Credibilidade para que a nossa instituição resgate perante a opinião pública a confiança na sua capacidade para contribuir decisivamente para a solução dos graves problemas nacionais, no campo econômico, no campo fiscal, no campo social e no campo político. A credibilidade do nosso país, como todos sabem, está também, como esta instituição e os demais parlamentos do nosso país, em baixa. Tivemos uma eleição em outubro e novembro do ano passado, em que o povo brasileiro foi levado a acreditar que o país vivia muito bem, que a economia estava estabilizada, que havia crescimento econômico, pleno emprego, que nós não teríamos problemas com água, com energia elétrica, nem com combustíveis. A vida, infelizmente, está dura demais para todos, especialmente para a população assalariada. Passada a eleição, a realidade é outra, presidente. Até a presidente da Petrobras, Graça Foster, que foi mantida no cargo a despeito da crise, está por ser substituída num clamor do país e numa decisão que cabe exclusivamente à presidente da República. O segundo princípio, responsabilidade, é para que o Congresso Nacional assuma compromissos, pois não podemos ver as coisas acontecendo simplesmente sem dela não termos nenhum protagonismo. O povo pergunta nas ruas por que a gasolina do país é tão cara se o petróleo baixou em todo o mundo, senador Aloysio. Nós aqui no Congresso temos que discutir isto. O governo tem agido como se ainda estivesse vivendo um período de campanha eleitoral. A oposição tem que fazer, por isso, seu papel para o qual foi eleita, que é fiscalizar vigilantemente o governo. O Congresso está, portanto, de cara nova. Na Câmara Federal, presidida agora por Eduardo Cunha, dos 513 deputados, 198 são novatos. O povo fez uma grande renovação. Aqui no Senado também temos grandes nomes, como o ex-governador de Minas, Antônio Anastasia, o ex-governador de São Paulo e ex-candidato a presidente da República, José Serra, assim como o senhor, senador Aloysio, que nos dá a honra de continuar aqui por mais 4 anos, assim como também o ex-candidato a presidente, senador Aécio Neves, do ex-governador do Ceará, Tasso Gereissati, do ex-presidente Fernando Collor, que foi reeleito pelos eleitores democraticamente no seu estado, Alagoas. Enfim, a responsabilidade deste Senado é talvez a maior das últimas décadas, sobretudo porque estamos diante de um difícil momento da economia brasileira. A reeleição extraordinária de Álvaro Dias como líder da oposição, o deputado federal mais votado de Santa Catarina, meu querido correligionário, Espiridião Amin, são alguns sinais que o povo está nos dando. Os gastos públicos estão em patamares alarmantes. O setor público consolidado brasileiro, por exemplo, teve um déficit primário de 32,53 bilhões de reais, ou seja, 0,63% do produto interno bruto em 2014, segundo dados do Banco Central. É o maior gasto da história do país. Nunca na história do país se gastou tanto. Senador Regufe, o senhor que está vindo da Câmara com um prestígio renovado pela sua conduta ética, pelo seu compromisso com as questões das ruas, com a sociedade, sabe que nós vamos ter um grande trabalho por aqui. E é exatamente por isso que eu defendo que esta casa apresente resultados, efetividade. Nós estamos aqui num terceiro princípio fundamental, já falei na credibilidade, falei na responsabilidade e agora
na efetividade. O brasileiro, lamentavelmente, não tem mais para onde correr. Os aumentos de energia elétrica, dos combustíveis, penalizam a população nos grandes centros ou no interior do país. Uma reunião da Frente Produtiva Brasil, ocorrida nesta segunda-feira em São Gabriel, lá no meu estado do Rio Grande do Sul, nosso estado, senador Paulo Paim, com 500 agricultores, já prevê manifestações aqui em Brasília neste semestre. As medidas anunciadas pelo governo terão também, inevitavelmente, reflexos no meio rural. Combustível mais caro é sinônimo de frete mais caro e de transporte mais caro também, onerando e tirando competitividade à nossa produção. Energia mais cara também impacta na irrigação das lavouras que são feitas desta forma. Precisamos, por isso, dar respostas aqui no Senado, assim como o Executivo e o Judiciário também precisam dar respostas à população. Se for necessário, se precisarmos criar novas CPIs, que essas sejam criadas, doa a quem doer. Precisamos saber realmente o que se passou na Petrobras, com o famoso Petrolão. Precisamos ser mais efetivos e votar o que deve ser votado com resultados. E, neste caso, prestigiar duas instituições que estão fazendo o dever de casa. O Ministério Público Federal, e aí cito na pessoa do Dr. Rodrigo Janot, o juiz Sérgio Moro, no Paraná, da Polícia Federal do Paraná, que o senador Roberto Requião, pessoalmente, que tantos dilemas tem com o Poder Judiciário, fez um registro da qualidade, da integridade deste magistrado, Sérgio Moro. E é nessa instituição, na liderança desta figura, e também da Polícia Federal, que nós estamos confiando que o resultado dessas investigações seja apurado com o rigor técnico e sem olhar nenhum interesse de ordem ideológica ou partidária. Precisamos redobrar a vigilância em relação aos fundos de pensão, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ao setor elétrico, ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. As reformas necessárias, como a política fiscal, não podem mais ser adiadas. O enfrentamento da corrupção, o eficiente controle dos gastos públicos sem sobrecargas aos trabalhadores e aposentados, e as ações em favor dos municípios, por meio de um renovado e efetivo pacto federativo, são medidas mais que urgentes. Não podem ficar na retórica, nos nossos discursos aqui na tribuna, nas nossas entrevistas no rádio e na televisão, ou no jornal. Precisa ter resultados. Estou terminando, caro presidente Paulo Paim. No ano passado, por exemplo, aprovamos uma PEC de minha autoria, a PEC 39, que amplia um ponto percentual o montante de arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto de Produtos Industrializados, o IPI, no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Mais de 5,5 mil cidades brasileiras poderão ter uma receita adicional de 2 bilhões e 800 milhões por ano, com essa emenda constitucional. É um fôlego para os endividados municípios. A federação, no entanto, precisa de ajustes mais amplos, mais abrangentes. Precisamos ser efetivos, ter resultados, pois o povo foi às ruas em 2013, votou em 2014 e agora espera respostas dos parlamentares. Para a grande maioria dos 3.600 entrevistados das cidades e regiões metropolitanas de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Distrito Federal, a qualidade do serviço público do país ainda está muito, muito aquém do esperado. Temos, portanto, nas mãos, neste momento, a responsabilidade de dar respostas à sociedade brasileira. Passamos por preocupante fase econômica e política, que vai exigir de cada um de nós, parlamentares, mais do que autonomia e independência. O parlamento brasileiro precisa agora, já, acima de tudo, de credibilidade, de responsabilidade e de efetividade no seu trabalho. Muito obrigada, senador.